Bora lá, pessoal. Então, se liga. No primeiro vídeo que eu fiz de calorimetria, eu falei sobre definições de calor e definir também o calor sensível. O que é o calor sensível? Aquele utilizado para mudança de temperatura. Guarda isso. Calor sensível, mudança de temperatura, tá? Agora que você tem o calor latente. O calor latente é aquele calor que atua durante a mudança de estado físico daquele corpo. Então, quando esse cara vai do sólido para o líquido, do líquido para o vapor e assim por diante. Tranquilo? Então, ó, a formulinha que você vai usar aqui. Calor latente é igual a M vezes L. Quem é esse M? Pô, já falamos, é a massa do corpo. Essa massa pode ser expressa em grama ou em quilograma. Tá certo? Ah, o que é o calor latente de transformação? Que eu representei aqui pelo L. Pô, lembra que eu falei das características do calor específico? Ah, calor específico, a passagem térmica, a história, é a mesma coisa. Mas lá era uma característica para mudar a temperatura. Aqui é uma característica para mudar o estado. O raciocínio é igual. Então, quais são as unidades que você vai ter aqui? Você vai trabalhar em caloria por grama ou joule por quilograma. Tá certo? Claro, não se desespere, isso vai depender da unidade de massa que o problema te der. Ele vai deixar isso claro para você, fica tranquilo, para saber qual unidade que você vai usar. Em geral, tanto para o calor sensível, tanto para o calor latente ou para qualquer tipo de calor, qual é a unidade que você vai estar usando? É mais comum nos problemas aparecer a unidade caloria, representado pelo cal, tá certo? Caso seja necessário uma conversão, mais uma vez o problema te fala isso, você vai dizer que uma caloria corresponde a 4,18 aproximadamente joules, ok? Que é a nossa energia no sistema internacional. Mas, como eu acabei de falar em calorimetria, caloria é mais comum, tá legal? Então aqui eu coloquei um exercício, um exemplo que vai englobar tanto o calor latente quanto o calor sensível. Então fica ligado. Sendo o latente de solidificação, esse L sol que eu coloquei aqui, menos 80 calorias por grama. Calcule quantas calorias deve perder 600 gramas de água líquida a 20 graus Celsius até a sua solidificação. Então o que ele está querendo fazer? Ele quer pegar a água líquida e transformá-la em gelo. Tá certo? Então vamos aqui. Eu sempre recomendo que para resolver qualquer problema, tanto de aquecimento ou resfriamento, que envolva mudança de estado, resolver por etapa, tá? Então primeiro, o que você quer fazer? Ah, eu quero resfriar a água. A água que está aqui temperatura. A água está a temperatura de 20 graus Celsius. Então água a 20 graus Celsius. Mas pensa, quando você bota a água no congelador, instantaneamente ela vira gelo? Não, essa água vai resfriando até que ela atinja uma temperatura que permite o congelamento. Que temperatura é essa? Temperatura de fusão da água, 0 graus Celsius. Quando a água atinge 0 graus Celsius, aí sim, ela começa a virar gelo, ela congela. E ao congelar, ela também é gelo a 0 graus Celsius. Então não esquece. Se eu quiser derreter o gelo ou resfriar a água, congelar a água, eu preciso que o gelo atinja a temperatura de 0 graus Celsius ou que a água atinja a temperatura de 0 graus Celsius. Temperatura de fusão é tanto para congelamento quanto para aquecimento, tá? Para derreter. Então vamos pensar o seguinte. Daqui para cá, por etapas, hein? A água não estava 20 e foi para 0? A água não somente mudou a temperatura, ela continua sendo água, não é isso? Se ela somente mudou a temperatura, qual é o tipo de calor que eu tenho? Calor sensível. Então ficaria como? Calor sensível é igual a mc ΔT. Beleza? Então, ó, quem é o calor sensível dela? Pô, eu sei que a massa, o problema me deu aqui como 600 gramas. Cadê? Aqui, ó, 600 gramas. Então, onde está M, eu substituo por 600. Quanto é o calor específico? Pô, o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius.
Quanto é a variação de temperatura? Então vamos lá, o que é a variação? Nós já falamos sobre isso. É temperatura final menos temperatura inicial. Quem é a temperatura final? 0. Quem é a temperatura inicial? 20. Ah, eu não vou ter nenhum problema com unidade? Olha, vamos pensar. Qual a unidade aqui? Caloria, grama, grau Celsius. Não é isso? Qual a unidade aqui? Grama. Qual é a outra unidade? Grau Celsius. Então quer dizer que eu não preciso fazer nenhuma conversão nesse problema. Quanto vai ser o calor sensível? Vou ter 600 vezes menos 20. Ou seja, o calor sensível é igual a menos 12.000 calorias. Ah, mas por que esse sinal de menos? Lembra, eu não estou tentando resfriar a água, então estou querendo tirar energia dela. Beleza? Se eu estou tirando energia dela, eu vou representar essa perda de energia por um sinal negativo. Tá? Por isso, menos 12.000. Ah, e aqui? De água para gelo, como é que fica esse troço? Pô, da água para gelo não tem uma mudança de estado? E repara, uma mudança de estado não tem mudança de temperatura. Ele era água a zero e vira gelo a zero. Então, a formulinha do calor latente. M vezes L. Quanto é o calor? Pô, não sei. Mas eu sei que a massa dele é 600 gramas e o latente de solidificação, que o problema deu lá no início, é menos 80. Então, vezes menos 80. Então, o calor latente vai me dar o quê? 6 vezes 8, 48. Então, menos 48.000 calorias. Beleza? Então, durante o resfriamento, eu retirei 12. Durante a troca de estado, eu retirei 48. O problema é saber quanto você precisa retirar um todo. Então, pensa. Quanto eu preciso retirar? 48 mais 12. Não é isso? Então, eu vou estar aqui tirando desse carinha um calor que eu vou chamar de total de menos 60.000 calorias. Beleza? Menos 60.000 calorias. Ah, mas o problema perguntou aí quanto você retirou. Você retirou menos 60? Não. Ó, se ele perguntar, ó, quanto você retirou? Pô, retirei 60.000. Ah, esse sinal de menos só serve para indicar que ele foi retirado. Tranquilo? Então, ó, qualquer dúvida, por favor, assista esse vídeo de novo. Vai pausando para você não ter nenhum problema no meio do caminho. Certinho?